Aleluia. Glória seja dada a Deus. Antes que o mundo olhasse para mim e falasse alguma coisa a meu respeito, o Senhor me viu, informe, me amou, mesmo eu sendo imperfeito. Não precisa estar perto para entender tudo que eu penso antes de dizer. Totalmente puro és e mesmo assim amo um ser humano cheio de defeitos. Como folha em branco o meu coração guardei pra te entregar, ó mestre e escritor. Com suas palavras nunca enganou, mesmo que alguém em ti não acreditou. Eu prefiro a fonte sobrenatural dentro de um corpo tão mero mortal. Se não for assim, não sei pra onde vou. Deleito-me em ti, como folha em branco é meu coração, pra ser história escrita pelas tuas mãos. Caminho verdadeiro que me leva à salvação. Sonda-me, Senhor, pra onde eu fugirei do teu espírito. Da tua face eu não posso me esconder. Quando me deitar e ao me levantar, que o mundo cante, Deus comigo está. Como folha em branco o meu coração guardei pra te entregar, ó mestre e escritor. Com suas palavras nunca enganou, mesmo que alguém em ti não acreditou. Eu prefiro a fonte sobrenatural dentro de um corpo tão mero mortal. Se não for assim, não sei pra onde vou. Como folha em branco é meu coração, pra ser história escrita pelas tuas mãos. Caminho verdadeiro que me leva à salvação. Sonda-me, Senhor, pra onde eu fugirei do teu espírito. Da tua face eu não posso me esconder. Quando me deitar e ao me levantar, que o mundo cante, Deus comigo está. Deleito-me em ti, como folha em branco é meu coração, pra ser história escrita pelas tuas mãos. Caminho verdadeiro que me leva à salvação. Sonda-me, Senhor, pra onde eu fugirei do teu espírito. Da tua face eu não posso me esconder. Quando me deitar e ao me levantar, que o mundo cante, Deus comigo está. Deus comigo está. Deus comigo está. Aleluia, glória seja dada a Deus. A paz, Senhor, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje nós vamos iniciar a ministração de uma nova série de cultos com o tema principal, a liberdade. E o episódio de hoje, episódio 1, será uma bênção para nossas vidas. Se você não assistiu às séries anteriores, que foi sobre o tema Filhos e o Alimento de Deus, basta você ir lá no canal do Ministério Folha em Branco no YouTube, clicar lá no playlist e assistir o culto para você ser abençoado. Eu creio que Deus vai nos enriquecer muito
com a palavra de hoje, com essa nova série, A Liberdade. Antes de entrarmos na palavra, como sempre faço, eu gostaria de fazer uma introdução e falar um pouquinho a respeito de um filme que tem como título muito a ver com a palavra de hoje. O título é A Procura da Liberdade, que foi filmado e entrou nos cinemas em 2014. Esse filme narra a história de escravos negros tentando alcançar a tão almejada liberdade. E a história narra os acontecimentos que passaram no ano de 1856, no século XIX, onde um homem chamado Samuel e sua família escapam de uma plantação de escravos, plantação onde escravos trabalhavam, e ali perto de Virgínia, nos Estados Unidos. Os escravos do século XIX utilizavam uma rede de rotas secretas e estabelecidas nos Estados Unidos, em meados desse século XIX. E muitos utilizavam essa rota, a maior parte deles eram afro-americanos escravizados, para escapar da humilhação de ser escravo. Muitos desses escravos fugiram em direção aos Estados Livres, especialmente no norte e outros para o Canadá. E o esquema era apoiado por um movimento de anti-escravidão e outras pessoas simpatizantes à causa dos escravos fugitivos. O filme, então, relata o quanto os fugitivos escravos eram implacavelmente perseguidos e caçados como um cão, assombrados pelo sofrimento inconcebível enfrentado por eles e seus antepassados. No Brasil, onde também vivemos momentos de escravidão, lá no século também XIX, havia homens escalados ou responsáveis em caçar escravos fugitivos, e eles eram conhecidos como capitão do mato ou capitão de assalto e entrada. E sua profissão ou função era caçar escravos que tinham fugido das fazendas ou das minas pertencentes aos seus senhores. O fim da escravidão no Brasil ocorreu em 1888 com a assinatura da Lei Áurea e nos Estados Unidos em 1865, uma diferença de 23 anos de um país para o outro, uma eternidade para quem era escravo, com toda certeza. Em resumo, o escravo do século XIX perdia totalmente a sua liberdade, vivia acorrentado em condições subhumanas, sem nenhum direito, humilhados, trabalhando sem nenhum tipo de remuneração, eles eram prisioneiros. Muitos acham que a escravidão acabou no mundo. Enganam-se. Infelizmente, ainda temos muitos países, muitos locais onde se encontra a escravidão. Por exemplo, na Índia, segundo os pesquisadores, são mais de 14 milhões de pessoas vivendo em condições escravas. Então você tem a Índia, tem a China, Paquistão, Nigéria, Etiópia, Rússia, Tailândia, Congo, Myanmar, Bangladesh. Todos esses países, entre tantos outros, ainda encontramos pessoas trabalhando em condições escravas. Entre os 162 países do mundo em que se encontra algum tipo de escravidão, o Brasil está na 94ª posição. Estima-se que no Brasil ainda exista aproximadamente 200 mil pessoas trabalhando, vivendo em condições escravas, em condições de escravidão. Encontrados em todas as nações do mundo, conhecidos por muitos, que se utilizam da opressão, do engano, das cadeias, das correntes invisíveis aos olhos carnais. Essa é outro tipo de escravidão, uma escravidão que assola a quase todas as famílias, acorrentam as nossas vidas, acorrentam a nossa liberdade, acorrentam os nossos desejos, acorrentam o nosso coração, acorrentam o nosso espírito. Para entendermos um pouco sobre a escravidão que estamos falando, que nós vamos estudar agora, eu convido a amada igreja, amado irmão e irmã, se assim possível, abrir sua Bíblia em João 8, do versículo 31 ao versículo 47 de João 8, do versículo 31 ao versículo 47. Diz assim a palavra, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?
Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou ensinando o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, respondeu eles. Disse Jesus: se você fosses filho de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que eu disse. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Até aqui, glória seja dada por essa palavra abençoada e maravilhosa. Jesus foi muito claro em seu debate com os judeus. Ele só havia uma forma dele ser liberto, ele deixava isso claro. Para ser livres, era necessário ser discípulo de Jesus. Isso estava claro na palavra, mas o que se chama atenção nessa leitura era a falta de entendimento do povo judeu, no ensinamento de Cristo. Cristo enfatizava no seu versículo 31 de que o povo deveria seguir suas palavras, guardá-las em seu coração, seguir ao Senhor. Lá está escrito, lá no versículo 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Essa era a condição para aquele tempo e para hoje. Era uma condição para os judeus serem libertos. Era a mesma condição para nós alcançarmos a liberdade. Liberdade de correntes que não se vê com olhos carnais. A liberdade de cadeias espirituais. A liberdade de armadilhas espirituais. A liberdade da prisão do pecado. Era esse o ensinamento que Cristo estava dando aos judeus. E é o mesmo ensinamento que ele dá hoje para nossas vidas. O mesmo ensinamento. Nenhum homem com a sua própria força, consegue se libertar das cadeias do pecado. Cristo afirma no versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade a qual se refere esse versículo? É Cristo. O Cristo. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Esse foi o propósito. Aí no versículo 33 diz que eles respondem que são descendentes de Abraão. Ora, Cristo nunca questionou isso, nunca duvidou isso. Mas vejam quão grande era a ignorância dos judeus em relação ao ensinamento de Cristo. Eles estavam cegos. Ainda encontramos pessoas assim atualmente, cegas, ignorantes à voz do Senhor, porque não ouvem. Os judeus falavam que confiavam nos ensinamentos deixados por Abraão, por serem eles descendentes, como se o simples fato de serem descendentes os libertaria do pecado. Engano. Na verdade, seus atos eram de escravos e não livres. No versículo 34 diz que todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Então eles viviam em escravidão. O pecado escravizava de tal forma o povo que o cegava do entendimento da verdadeira palavra que poderia libertá-los. Se o pecado, faz parte do dia a dia da vida daqueles homens. Estavam acostumados com o pecado. Pecado já não fazia mais diferença nenhuma no dia a dia deles. Então eles estavam vivendo em escravidão. Não há como servir a dois senhores. Não há, irmão.
Não há espaço em nosso coração para servirmos a Cristo e ao pecado, para o espírito e para a carne. Sem um entrar, o outro tem que sair. Se entrar o espírito, sai a carne. Sai o pecado. Se entrar o pecado, o espírito não habita. Ou estamos em Cristo, ou estamos no pecado. Ou estamos na carne, ou estamos no espírito. Ou estamos libertos, ou estamos escravos. Não há outro caminho. Aí o 35 diz que o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Você sabe o que quer dizer esse versículo? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não se mantém ou permanece para sempre com a família do seu senhor, aquele que é escravo. Não tem o mesmo direito de um filho. O escravo pode ser vendido, pode ser rejeitado a qualquer momento. E o escravo não tem herança, mas o filho é herdeiro, co-herdeiro, e não pode ser vendido e nem pode ser descartado. E a que filho a Cristo se refere? A ele próprio. Ele era o filho. Aí no 36 diz que, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Somente através de Cristo é que podemos ser livres do pecado. Não há outro caminho. Não há outra forma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o que diz a palavra. Quando estamos em Cristo, somos herdeiros e co-herdeiros das suas promessas. Recebemos pela graça a misericórdia de Deus, que nos limpa, que nos lava de todo pecado. Vivemos em liberdade absoluta quando estamos em Cristo, quando estamos na presença de Cristo, com a certeza de podermos usufruir das promessas do Pai. Por isso, somos livres do pecado, que nos leva e que nos livra da prisão e das cadeias espirituais. Por isso que Cristo nos livra. Aí o versículo 37 diz que eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Claro que Cristo sabia. Claro que o Senhor sabia. Ser descendente de Abraão não nos dava direito àqueles homens ao ingresso de praticar de qualquer vontade o pecado. Do jeito que eles entendiam. Ser descendente de Abraão não dava direito a pecar, não dava direito de afrontar, não dava direito de roubar, não dava direito de matar. Era o que Cristo estava tentando dizer, ensinar e fazer eles entender. Mas no coração daqueles homens havia um desejo terrível de matar a Cristo. Eles estavam com o coração fechado, duro. Os judeus que ali estavam desejavam matar a Cristo, porque eles não entendiam os seus ensinamentos e eles o rejeitavam. Quem rejeita Cristo rejeita o privilégio de ser liberto e continua escravo do pecado. E aqueles lá que estavam escravos do pecado. Aí o versículo, a parte B do versículo 37 diz: contudo, não estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eles não aceitavam a palavra de Cristo. Quem não aceita a palavra de Cristo, não aceita o Cristo e não aceita ser livre. O coração daquele povo estava cheio de pecado, irmão. E por isso não havia espaço para o Espírito Santo habitar. O pecado não dá espaço para o Espírito Santo habitar. Ou damos espaço para o Espírito, ou damos espaço para o pecado. Os dois não podem ocupar o mesmo local, o mesmo espaço, o mesmo coração. Um nos leva à liberdade e vida, o outro nos leva à prisão e morte. Não há meio termo. Negar a palavra de Deus é recusar a liberdade oferecida gratuitamente pelo Senhor, por sua misericórdia. Negar a palavra de Deus é pecar contra o próprio Deus. Aí nos versículos seguintes, 38 a 40, diz que eu lhes estou dizendo o que vi a presença do Pai. Cristo veio do Pai, ele viu o que o Pai desejava, ele ouviu o que o Pai desejava. Abraão não viu isso, mas Abraão foi um filho obediente à voz de Deus. Aí o 40 diz que mais vocês estão preocupados em procurando me matar, sendo que eu lhes falei a verdade que vi de Deus. Abraão não agiu assim. Cristo estava entre nós como homem para cumprir a palavra do Senhor. Cristo estava no Pai e o Pai estava em Cristo. Cristo esteve na presença do Pai e Abraão não esteve. Cristo ouviu e cumpriu a palavra do Pai e os judeus não.
Abraão ouviu e cumpriu a palavra do pai e os judeus não faziam o mesmo, ou seja, eles falavam que eram descendentes de Abraão, mas não faziam o que Abraão fez, não obedeciam à voz do Senhor, não tinham uma vida reta, não temiam o nome do Senhor, não estavam no espírito, só buscavam o próprio interesse, eram escravos do pecado. De nada adianta ser descendente de coisa alguma, se você não segue, se você não cumpre, se você não usa aquilo como testemunho. Eles só queriam a descendência de Abraão, mas não queriam a obediência de Abraão, tinha com a palavra de Deus. De que adianta ser descendente de Abraão se você não segue os princípios a qual ele ensinou? Versículo 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aí eles protestaram. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Cristo aqui atinge o ponto fraco dos judeus. Foi direto na jugular, como se diz aí no popular. Eles não estavam sendo verdadeiros descendentes de Abraão, porque não seguiam o testemunho deixado por Abraão. Cristo não estava dizendo que aqueles homens não eram descendentes de Abraão, mas ele estava dizendo que eles agiam como pecadores, não libertos, não praticavam os mesmos atos de Abraão. Estavam em pecado, não cumpriam a Escritura, não obedeciam à voz de Deus, não seguiam fielmente os mandamentos do Senhor, murmuravam contra Deus. Abraão nunca murmurou, Abraão sempre foi fiel ao Senhor. Então, como é que eles poderiam ser descendentes? Por isso é conhecido como o pai da fé, Abraão, pai de muitas nações, porque ele foi abençoado por Deus pela sua obediência. Aqueles homens estavam vivendo no pecado. Quando estamos no pecado, nós nos afastamos completamente de Deus, das suas bênçãos, da sua promessa. Como exemplo, quantas vezes nós não ouvimos histórias em que filhos colocam tudo a perder o que o pai construiu? Quem já não ouviu isso? Simplesmente pelo fato de não agirem como o pai, não seguirem os seus ensinamentos, seus bons exemplos, daquilo que o pai deixou. Não é pelo fato de ser herdeiros ou descendentes que alguém lhe atribui, se você não conseguir as suas convicções e os seus princípios. Por isso levam tudo a perder. E era o que estava acontecendo com aquele povo, com aqueles judeus, que Cristo estava tentando ensinar. E eles não a ouviam, porque eles não cumpriram os ensinamentos de Abraão. Eles estavam em pecado, eles estavam colocando tudo a perder. Aqueles que diziam que era o seu pai, o descendente de Abraão, eles estavam colocando tudo a perder. Aí o versículo 42 diz assim: disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Era um povo duro de coração. Eles estavam cegos, surdos espiritualmente. Cristo veio para eles e eles o rejeitaram. Continuavam a viver em pecado, achando que pelo fato de ser descendente de Abraão estariam salvos e garantidos, que poderiam continuar vivendo no pecado sem nenhuma consequência. Verdadeiros fariseus viviam por aparência, falavam de Deus apenas da boca para fora, mas o seu coração estava contaminado, cheio do pecado. Não eram verdadeiramente libertos, eles eram escravos, acorrentados. Cristo veio cumprir a vontade do Pai para o seu povo, os escolhidos pudessem ser libertos, mas para quem Cristo veio eles recusaram, não aceitaram ser libertos. Aquele povo recusou. Aí o versículo 43 diz que porque a minha linguagem não é clara para vocês. Eles estavam cegos, estavam surdos espiritualmente, cheios do pecado, então eles não compreendiam, eles eram incapazes de ouvir qualquer coisa que Cristo falasse. Eles eram incapazes de entender qualquer coisa que Cristo ensinasse. Quando nós estamos no pecado, quando nós estamos contaminados pelo pecado, nós ficamos cegos e surdos espiritualmente. Apesar de Cristo usar parábolas em seus ensinamentos, muitos não compreendem.
Tamanha era a prisão que estavam vivendo. Anos de pecados, vivendo uma falsa liberdade, uma falsa promessa, sendo enganados, comendo manjares de falsos deuses, se alegrando com migalhas, alimentos jogados a porcos, sem direito a nada, sendo descartados a qualquer momento, condenados ao inferno e à prisão, escravos do diabo. É o que a palavra diz. Versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. É o que Cristo falou. Cristo precisou ser claro nas palavras para eles entenderem que estavam no pecado. E o Deus que serviam não era o mesmo de Abraão. Não era o que Cristo estava pregando. Às vezes Deus tem que ser claro com nossas vidas para entendermos a sua vontade para conosco. O pecado entra sorrateiramente e quando percebemos pode ser tarde demais, irmão. Temos que ficar atentos às investidas do diabo, que vem tentar nos minar, tentar nos contaminar, nos afastar de Cristo. Vai nos aprisionando aos poucos e quando dermos conta ele pode ser tarde demais. Já estaremos totalmente aprisionados pelo pecado. E a parte B do versículo 44 diz que ele foi homicida desde os princípios. Quem? O diabo. Não se apegou à verdade, o diabo, pois não havia verdade nele, no diabo. Quando mente, fala da sua própria língua, da língua do diabo, pois é pai da mentira, porque é um mentiroso. Se o nosso pai é o diabo, estamos condenados à morte. O diabo vem para matar, roubar e destruir. É isso que ele vem fazer. Vem destruir a nossa vida, destruir a nossa família, o nosso emprego, a nossa saúde, tudo. Rouba tudo que conquistamos, rouba a nossa bênção, rouba a nossa herança, rouba a nossa alegria. Ele vem nos levar à morte, mata a nossa alegria, nosso sorriso, mata nossos sonhos, mata nossos projetos, nos engana com as mentiras, mente com falsas promessas, mente com alegrias passageiras, mente com falsas conquistas, mente o tempo todo. É isso que o diabo faz. Aí o versículo 45 diz que, no entanto, vocês não creram em mim, porque lhes digo a verdade. O inferno não suporta a verdade. A verdade faz o inferno tremer. Por isso Satanás manipula as mentes para não conseguir entender e receber a palavra de Cristo, a palavra da verdade. A única capaz de libertar. Quando alguém ouve e recebe a palavra de Deus, ele é liberto. E o que o diabo quer para nossas vidas é que sejamos escravos. O mundo jaz no maligno. O diabo foi lançado para o mundo. No mundo ele aprisiona e ele escraviza. É isso que ele faz. Aí o versículo 46 diz que qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Ninguém podia lançar qualquer acusação contra Cristo. Quando estamos em Cristo, ninguém pode lançar acusações contra nossas vidas, porque há verdade em nós. Somos libertos. Não há acusação para aquele que está em Cristo Jesus. Cristo nos limpa do pecado. E estar limpo do pecado é estar livre dos laços do passarinheiro. É estarmos livres em Cristo Jesus. Ao crermos e aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, recebemos uma aliança eterna do Senhor, irmão. Que nem homem, nem inferno pode romper. Passamos a sentar à mesa do Pai e a ceiar com Ele. E o versículo 47 diz que aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Agora, aqueles homens não ouviam porque não pertenciam a Deus. Porque eles não conseguiam ouvir. Nós somos um povo escolhido, porque ouvimos a voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus é ser livre. As correntes se quebram. As cadeias se abrem, o sol brilha sobre nossas vidas, meu irmão. Sonhamos os sonhos de Deus, vivemos as bênçãos do Senhor. Ser livre é vencer as lutas, ser livre é estar cheio do Espírito Santo, ser livre é estar cheio de autoridade, ser livre é termos o direito à vida eterna. É isso o significado. Então por que trocar tudo isso por um prato de lentilha? O que Deus tem para nós, o mundo não tem como nos oferecer, meu irmão, minha irmã. O mundo só tem para nos entregar é prisão e escravidão.
Então viva uma vida de liberdade em Cristo Jesus. O que leva o homem à prisão espiritual é o pecado. É isso que a palavra está nos ensinando hoje. Então, por isso, igreja, se afaste do pecado e obedeça à voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Não perca a oportunidade que Deus nos coloca nas mãos, através dos ensinamentos da palavra revelada. Fuja dos encantos do pecado. Seja um vencedor e livre em Cristo Jesus. Busque a resposta no único Senhor e Deus de suas vidas, Cristo. Viva uma vida intensa de amor e de felicidade em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Receba essa palavra em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer por essa palavra abençoada, Senhor. Palavra essa que vem nos mostrar que é um único caminho a seguir para sermos livres. É estarmos em Cristo Jesus, obedecermos a sua voz, Pai querido. Então nos ensina, Pai. Cura os teus filhos, Pai. Cura a tua igreja, Pai querido. Liberta, Pai querido, da escravidão do pecado, Senhor. Liberta das correntes do diabo, Senhor. É que eu te peço, Pai querido, em Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor. Glória a Deus. Deleito-me em ti, como folha em branco é meu coração, para ser história escrita pelas tuas mãos, caminho verdadeiro que me leva à salvação. Sonda-me, Senhor, para onde eu fugirei do teu Espírito, da tua face eu não posso me esconder. Quando me deitar e ao me levantar,